Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Trago a saudação do meu pastor Timóteo, que disse que vai puxar minha orelha se eu falar que não trouxe a saudação dele para os irmãos. Amém. É muito bom estar na casa do Senhor, é muito bom estar neste lugar. Pode sentar, irmãos. E muito bom quando a gente tem a confirmação do que Deus colocou no nosso coração. A palavra que o Neemias trouxe foi confirmação de Deus para aquilo que Deus trouxe no meu coração durante essa semana. Eu sei que esse mês vocês estão comemorando o Dia das Mulheres, né? O Dia da Mulher, dia 8 de março. Não foi foi privilegiado às mulheres, mas foi um acontecimento muito triste, morte de muitas mulheres que morreram injustamente. Mas eu sei o valor que vocês têm na presença de Deus, porque o Ministério de Mulheres na Casa do Senhor, ela faz muita diferença, ela é relevante, ela traz mudança. Há mulheres que fazem esse trabalho do cântico, do estudo. Eu sei que todos têm o seu valor, mas as mulheres estão de parabéns. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e eu passei essa semana pensando falar sobre uma mulher, porque seria como... Mas Deus sempre me trouxe uma outra palavra no meu coração. Aí eu falei com a Sandra, falei com a Babi, vocês me desculpam, mas por mais que eu tente ler algo sobre mulheres, eu sempre volto ao meu coração uma palavra que Deus tem colocado, que é o que nós estamos vivenciando esses últimos tempos, que é que o Neemias tem falado nisso tudo. Nós temos vivido um momento difícil, onde a apostasia da fé tem entrado nas igrejas, tem trazido tudo que nós temos visto, heresias dentro de igreja. A gente assiste tantas coisas que deixam nosso coração triste por ver a que pé chegou o Evangelho, ao que as pessoas vendem o Evangelho de Jesus, né? Quantas vezes a gente olha como é raro hoje, a gente vê pessoas realmente que ouvem a palavra do Senhor, que quebranta o seu coração, que sai do seu lugar, vem aqui e se converte através da palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas vindo, vemos muito choro, mas não vemos a verdadeira conversão. Charles Spurgeon, que é um pastor da Igreja Batista Renovada, ele fala que aquele que se converte na emoção, quando a emoção passa, a conversão também vai embora. E muitas vezes nós temos visto que a porta de saída da igreja tem sido mais larga do que da entrada. E a gente se preocupa, a gente tenta de todas as formas fazer algo que atrai as pessoas. Fazer projetos, fazemos reuniões para criar algo para que a gente possa trazer essas pessoas, resgatar essa pessoa do mundo. Esses trabalhos, eles são necessários, mas existe muito mais que isso. Esses trabalhos é de prioridade dentro da igreja. A gente se preocupar com as almas perdidas, mas existe muito mais. Quando nós trazemos essas almas, essas vidas para a igreja, nós estamos prontos para cuidar delas. Nós estamos prontos para que elas vejam em nós algo que atraia a presença de Deus. Então, uma palavra que tem falado no meu coração, que nós precisamos entender nosso chamado. Qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos chamados para o ministério de reconciliação. Nós temos um papel importante nessa sociedade. Não é só sair lá para fora e chamar, vem para a igreja, vai ter um culto legal, vai ter um projeto legal. Não é isso. Nós precisamos de algo mais. E eu quero ler uma passagem com vocês, que é muito conhecida, que está em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Amém? A minha Bíblia diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a você. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Antes de Jesus voltar ao céu, ele comissiona a todos a irem pregar o Evangelho e fazer discípulo por todas as nações. Essa é uma grande comissão, esse foi o último mandamento que Jesus Cristo deixou aos seus discípulos. E é um chamado que Jesus faz a todos aqueles que crêem nele e seguem ele. E essa é a nossa missão. Levar as boas novas, porque o governo ele não vai evangelizar. Até porque o nosso país é laico. A ONU não vai evangelizar. Esse é um papel que foi comissionado a nós, a igreja do Senhor.
Todos os que são chamados para a salvação é o enviado para proclamar a salvação. Nenhum de nós estamos dispensados. Por mais que você se sinta um membro de banco, por mais que você se sinta uma pessoa incapacitada, por mais que você sinta que você não tem chamado, você tem o chamado. Você foi comissionado, você foi convocado para essa grande missão. Você não é dispensado disso. Deus nos alistou nessa maior missão, que é resgatar o mundo da perdição eterna. E é através do Evangelho de Jesus. Não basta, irmãos, boa vontade. Não basta você falar, eu estou com disposição. Porque um soldado, para ir para a guerra, ele não pode de qualquer jeito. Ele não pode só com a sua boa vontade dar suas caras. Ele precisa ser preparado. É uma missão que requer comprometimento. É uma missão que requer obediência, que requer submissão. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa passagem, se nós lemos ela no original grego, ela é um pouquinho diferente do nosso português. Porque a maioria dos verbos está no gerúndio. O que é gerúndio? É um verbo que indica continuidade. Então, onde está escrito ide, é indo. O que quer dizer isso? O que muda isso para a gente? A grande ordem de Jesus é fazer discípulos, isso não muda nada. Mas ela mostra uma dinâmica na nossa vida, na dinâmica de ir ao trabalho, ir para a nossa faculdade, o nosso ir e vir, nós podemos fazer discípulos. Ele mostra que a nossa caminhada, onde nós formos, nós podemos fazer discípulo. Porque fazer discípulo não é um programa, irmãos, é um estilo de vida. Então, é de suma importância que as igrejas se preparam. É de suma importância que nós nos preocupamos, que nós criamos projetos para nós investirmos nessa missão. Que envie pessoas capacitadas, que leve as boas novas a todo mundo. Mas nem todos nós sairíamos para grandes nações. Nem todos nós sairíamos para grandes estados, para outros lugares, para evangelizar. Nós temos a incumbência de fazer discípulos aonde nós estamos, na nossa comunidade, no nosso convívio. E o que é fazer discípulo? Fazer discípulo é fazer seguidores de Jesus, é levar aquele que conheceu a Cristo a conhecer a Cristo. É que nós possamos ensinar para ele que Jesus é a primazia, para que ele possa ter uma vida, honrar a Jesus. Não é somente recrutar, convocar as pessoas para que encher a igreja, não. É pessoas que têm a Jesus como primazia. A passagem, ela diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E nós temos que ensinar as pessoas, através da palavra de Deus, a crescer em graça, a crescer no conhecimento, para que elas sejam transformadas à imagem de Deus, à imagem de Cristo. Por isso, nós precisamos estar preparados. Não é somente ter boa vontade. Lá em 2 Timóteo 2,15 fala, procura apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. Em Romanos 10,7 diz assim, a sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem como nós fugir dessa verdade, não tem como nós fugir de conhecer a palavra do Senhor. Se nós queremos ser comissionados, se nós queremos entrar nessa missão que nós já fomos convocados, nós precisamos ter preparo, nós precisamos conhecer a Cristo. O que nós temos a nosso favor nessa grande missão é o poder de Deus que está à nossa disposição. O mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, ele está a nosso favor. O Senhor, ele nos comissiona, ele não nos deixa sozinho, ele não nos deixa incapacitado, ele não nos deixa sem equipamento. Não, quando ele comissiona a sua igreja, ele vai com a sua igreja. Ele está presente com a sua igreja. Nós precisamos preparar-nos, irmãos, e não é de qualquer jeito. Essa é uma palavra que tem mexido muito com a minha vida. Porque eu tenho olhado para onde eu estou, quantas cadeiras vazias. E eu toda vez eu falo, meu Deus, qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Revela a nós qual é o segredo. Mas o segredo é esse. É eu, é a minha vida. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados.
Em 2 Coríntios 2:3 diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Paulo fala sobre o crente como uma carta aberta. Isso implica uma realidade tremenda nas nossas vidas, irmão. Aquilo que Deus deixa comunicar às quais nós nos relacionamos, precisa estar escrita em nós. Devemos ser vistos em nossas vidas. Isso quer dizer que a nossa vida é uma exposição aberta para conhecimento de todos, para familiares. Nós temos que dar exemplo, os princípios cristãos precisam estar em nós. E uma carta, para ser lida, ela precisa ser legível. Nós não podemos ver uma vida dúbia, uma vida confusa, insegura e sem firmeza. Nossa conduta tem que ser sentido, irmãos, definida, coerente. As pessoas precisam ver em nós as boas novas, escritas em nós, sendo reveladas em nós todos os dias. A nossa idoneidade, a nossa competência, a nossa qualificação vem de Deus. Deus nos faz ministros competentes, mas para isso nós precisamos buscar a Ele. Precisamos ser novas criaturas. Para isso nós precisamos estar aos seus pés. O ídolo de Jesus precisa ser feito, mas precisamos empenhar força, mudar nossa vida, buscar um novo estilo de vida. Renunciar às coisas que nos separam de Deus. A palavra grega, eclésia, que quer dizer igreja, que significa chamados para fora. Isso quer dizer o quê? Que a igreja foi chamada para cumprir. O id, isso significa que ela não deve estar aqui, somente em 4 paredes. Não é somente aqui que nós temos que pregar o evangelho, não é somente em 4 paredes que nós temos que ser crentes santos. É lá fora que nós temos que representar a Cristo, é lá fora, chamados para fora. Nós somos chamados para o mundo, para pregar o mundo. Nós não somos dele, mas nós vamos a ele pregar a palavra de Cristo. Jesus está voltando, irmãos. E a mudança de vida, não adianta nós frequentarmos a igreja, não adianta nós queremos mudar, fazer projetos novos, se não haver a verdadeira conversão em nossas vidas. Nós precisamos nos converter a mudança de rota. É mudança de rota. Precisamos ter tempo com Deus, precisamos fazer oração, buscar a tua presença. Quantas vezes, irmãos, que alguém sobe nesse púlpito e pega a palavra de Deus? Eu não sou a primeira, eu não sou a última. Quantas pessoas falaram para vocês que nós não conhecemos a palavra? Nós conhecemos a palavra. Nós sabemos o que é seguir a Deus, nós sabemos o que Deus requer de nós. Mas muitas vezes nós fazemos como Faraó. Nós somos como Faraó. Faraó, quando veio a segunda praga lá de rãs, que tomou conta das panelas, das mesas, das camas, de tudo, eles não tinham mais paz. Faraó vai até Moisés e fala: Moisés, vem aqui. Moisés, ora ao seu Deus, para que ele tire as rãs da minha casa, para que eles não tirem tudo isso. Ora a Deus, e eu vou libertar o povo. Moisés falou para ele assim: Faraó, que honra, vou te dar a honra de decidir quanto que eu tenho que orar. Faraó fala: amanhã. Amanhã. É nós, irmãos. Nós sabemos o que Deus quer hoje, mas nós deixamos para amanhã. Nós vivemos com as rãs na nossa panela, com as rãs na nossa cama. Vivemos o pecado cada dia, mas deixamos para amanhã, para fazer a vontade de Deus. Nós deixamos para amanhã, para fazer o que Deus quer. Hoje é o dia aceitável de Cristo, é hoje. Nós temos que hoje nos apropriar da palavra de Deus, daquilo que Deus tem reservado para nós. Não é amanhã, porque amanhã eu não conheço. Amanhã eu não posso provar que eu estou viva, amanhã eu não posso provar essa experiência. Uma palavra que fala muito comigo, irmãos, que eu quero ler com vocês, que está em Mateus 21, 17. Que é sobre a figueira. Eu vou lendo. Deixa eu tomar um pouquinho de água. 21, 17, que fala assim: deixando-o sair da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de ti.
e a figueira secou imediatamente. Jesus, ao retornar para Betânia, as Escrituras dizem que ele teve fome. Enquanto ele caminhava para Jerusalém, ele viu uma árvore. À beira da estrada, uma figueira cheia de flores, de folhas. E Jesus, ao aproximar-se dela, só tinha folhas, não tinha frutos. Jesus olha para aquela figueira e Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela seca rapidamente, até a sua raiz. Nessa passagem, Jesus queria mostrar à nação de Israel que ela não estava só internamente corrompida, mas ela estava externamente porque ela não dava mais frutos. E nosso Senhor queria ensinar aos discípulos a respeito da condenação em Jerusalém, porque a recepção que ele teve num dia anterior, quando ele entrou em Jerusalém, onde as pessoas jogavam folhas no chão e clamavam, falava aquele Messiânico 118, bendito é o rei que vem em nome de Jesus, bendito é o rei que vem em nome de Jesus. Jerusalém estava cheia de promessa, mas essa promessa viria a ser nada, porque os altos brados de Hosana se transformariam em crucificam. A nação de Israel era uma nação escolhida, que prometeram a Deus grandes coisas. Outras as nações não prometeram nada a Deus, não faziam confissão à lealdade de Deus. E a nossa nação judaica estava coberta de folhagem, mas a sua profissão religiosa, só tinha profissão religiosa. Eles eram defensores rigorosos da lei, seus brados eram constantes. Templo do Senhor, templo do Senhor. Temos Abraão como nosso pai. Essa expressão frequente na vida deles, mas era só aparente. Porque era uma figueira cheia de folhagens, nele não tinha frutos, o povo não era santo, o povo não era justo, o povo não era leal, nem fiel a Deus, nem tinha amor ao seu próximo. Só tinha aparência, folhas. E essa passagem ela traz um ensinamento para mim, pessoalmente, porque muitos hoje vivem de aparência. Muitos hoje vivem, não tem vida, faz propaganda, mas não tem frutos. Quantas vezes vemos demonstrando aquilo que não somos, irmãos? Mostrando algo que não é real. Muitas vezes as pessoas admiram não o que somos, mas o que aparentamos ser. As pessoas só veem o nosso exterior. Pessoas nos admiram pela nossa aparência frondosa, cheia de folhas, mas quando se aproxima de nós, nós não temos frutos. Nós não temos fruto. Muitas vezes fazemos para os outros uma propaganda enganosa de nós mesmos. Na figueira surgem primeiro os frutos e depois as folhas. E Jesus, quando ele vê aquela figueira de longe, pressupunha que ela tinha muitos frutos. Mas quando Jesus chega, nada ela tinha. Quando olhamos as árvores sem fruto, quando nós olhamos as árvores seca, nós não temos expectativa nenhuma dela. Porque talvez ela não esteja na estação para dar um bom fruto. Mas quando a gente olha uma árvore frondosa, ela chama atenção, ela fica num lugar onde todo mundo pode ver, na beira do caminho. Mas quando as pessoas se aproximam, só é folhas. Isso é o retrato do farisaísmo, irmão. Graças te dou a Deus, porque eu não sou como esse publicano. Eu sou mais crente, eu entendo mais da palavra, eu canto melhor, eu faço melhor, eu sei tudo, eu sei levar a igreja avante. Muitas vezes, irmãos, é uma falsa espiritualidade. Somos só folhagem, porque não temos prática disso. Somos como a igreja de Sarja, você tem nome que vive, mas está morto. Podemos ter um ministério de valor, mas o que seria ser o Espírito Santo? Podemos ter grandes ofertas, fazer esforços exteriores, mas o que vale? Se nós não tivermos o Espírito Santo, a oração, o Espírito da graça e da consagração. Consagração, irmãos, não é uma opção, é um requisito para entrar no céu. Não é você querer ou não querer consagrar a sua vida, esse é um requisito para você conseguir alcançar os céus. Quantas vezes a nossa vida é enganosa, dizemos que temos fruto, mas temos só folhas. E o desejo do meu coração é que nós venhamos aprender essa lição e que cada um de nós, que eu aplique isso na minha vida todos os dias, que o próprio Senhor fale a cada um no coração de vocês, que vocês tenham um coração sensível ao Espírito Santo. Isso não é chamar atenção, isso não é lapada, isso é verdade que nós vivemos nesse mundo mal. Fruto é o que o Senhor deseja de nós ardentemente. O Salvador, quando chegou àquela figueira, ele tinha fome.
Ele precisava de frutos. Ele desejava o figo. Quando Jesus chega a nós, Ele deseja frutos. E o que Ele tem encontrado em nossas vidas? O que nós temos dado para Ele? O que nós temos fazido? E nós precisamos dar fruto, irmãos, para que nós possamos levar as boas novas de Jesus, para que nós possamos fazer o ID de Jesus, nós precisamos ter fruto. Para que as pessoas sejam atraídas através da nossa vida, para que nós venhamos viver o melhor de Deus na nossa vida. As pessoas, elas podem se enganar conosco, mas Cristo nunca vai se enganar. Ele anseia que o seu gozo esteja em nós, para que o nosso gozo seja completo. Ele se aproxima de cada um de vocês, irmãos, que são membros da igreja. Ele quer ver em nós amor, Ele quer ver em nós dedicação, uma luta sincera a favor da fé. Ele quer ver o nosso cuidado, o nosso viver cuidadoso em todas as áreas da nossa vida. Ele espera de nós ação que seja de acordo com a lei de Deus e com a mente do Espírito Santo. Se Ele não encontrar frutos em nós, irmãos, Ele está sendo privado daquilo que é devido a Ele. Para que Ele morreu? Senão para tornar nós santos, um povo santo. Porque Ele se entregou, senão para santificar para si um povo zeloso de boas obras. Vamos pedir a Deus, irmãos, que Ele mude a nossa vida, que Ele faça nos produzir frutos dignos de arrependimento. Que cada um de nós podemos clamar a Deus, buscar a presença de Deus. Essa passagem ela traz um diagnóstico para a nossa vida. Deus quer que nós demos frutos. Se a sua vida está seca, irmãos, ainda há tempo. Ainda há tempo para arrependimento. Precisamos cumprir o mandato de Deus. Nós somos comissionados para essa grande missão. Mas nós precisamos nos preparar. Porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Porque a árvore que não dá fruto, ela só ocupa lugar. Nós somos chamados, irmãos, para dar fruto. Não é para fazer sombra, nem ornamentar uma igreja. Nós somos chamados para dar frutos. Hoje o Senhor nos dá mais uma chance. Uma chance. Quantas vezes Ele vem até nós buscar frutos e Ele sai de mão vazia. Isso me faz lembrar aquela parábola que está em Lucas 13, que diz que o homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E ele veio por alguns anos, por 3 anos, e quando ele via, aquela árvore nunca dava fruto. Ele vai para o vinhateiro e fala assim, corta. Porque por 3 anos eu venho aqui e ela nunca tem fruto. Ela só está ocupando o lugar. Mas esse vinhadeiro fala, não, deixa esse ano para que eu escave e esterque ela. Eu trago isso para mim. Deus está me dando uma nova chance de eu ser tratada, de pôr um esterco, de aprender mais de Deus, a esperança para nós, a chance para nós. Quando o povo de Israel murmurava dos seus líderes, Deus pediu a Moisés que trouxesse um representante de cada tribo, que tivesse uma vara seca. E todos colocaram a vara, e a vara de Araão, ela floresceu. Uma vara seca, ela floresceu, ela deu amêndoas maduras. E hoje, nós podemos estar seco, mas Deus traz-nos vida, Deus faz-nos florescer. A cada dia, é o poder de Deus na nossa vida, não são os nossos méritos, mas é a misericórdia de Deus e a busca, a presença dEle. Aqui, essa amendoeira, essa vara que foi seca, ela foi colocada dentro da arca do Senhor. E sabe o que eu trago isso para nossas vidas? Essa arca representa a nossa vida, a presença de Deus, porque nós temos que ter dentro de nós o renascimento, como aquela vara que floresceu. Temos que ter o mandamento de Deus gravado no nosso peito, como as taubas que estão lá dentro, e temos que ter um mandar diário na nossa vida. Nós precisamos de Deus. Deus nos alistou para essa grande missão, irmão, o resgate do mundo. Através do Evangelho, Ele quer resgatar o mundo da perdição. Deus nos chamou para ser o sal da terra. Quando a gente fala assim, o sal da terra, nós somos o sal da terra. O que é o sal? O sal dá gosto, o sal dá sabor. Parece que é um elogio, né? Nós somos o sal da terra. Eu dou sabor a esse mundo. Mas nós não entendemos nossa missão. Charles Spurgeon, ele fala assim, nós não somos o caramelo do mundo. Nós somos o sal que o mundo cospe, que o mundo não aceita.
Porque o mundo não quer o que é de Deus, ele quer o que é dele. Então nós precisamos, irmãos, glorificar a Deus através dos nossos frutos. Lá em João 15:8 diz assim: nisso glorificarei o meu Pai, que deis muitos frutos, e serei meu discípulo. Não permita que a sua vida seja estéril, mas que produza fruto. Não se permita viver uma vida seca, irmãos. Não se permita viver uma vida triste, de aparência, mas se permita viver o melhor de Deus. O que adianta nós estarmos na igreja todo dia e nós termos uma vida seca, uma vida árida? Não, Deus nos chamou para viver o melhor dele aqui na terra. E nós precisamos dedicar a nossa vida a Deus. Precisamos estar firmes, não podemos perder o nosso foco, como Neemias. Lá em Neemias 6:3, quando Sanbalat e Gesem fala para Neemias assim: desce, Neemias, precisamos falar com você. Com intento mal, Neemias fala assim: não, eu não posso descer, porque eu estou numa grande obra. Nós também estamos numa grande obra, nós não podemos desistir, nós não podemos perder o nosso foco. Mas para tudo isso, irmãos, nós precisamos aprender a palavra de Deus. Para tudo isso, nós precisamos estudar a palavra de Deus. É incrível como pode, irmãos. Eu falo de mim, eu amo a palavra de Deus, eu tenho prazer de ouvir a palavra de Deus. Dificilmente você vai chegar na minha casa e vai me ouvir ouvindo um hino, que também é a palavra cantada, mas eu gosto da palavra. E a gente faz estudos bíblicos, irmãos. É Pedro, Tiago e João. É mínimo as pessoas que vêm para aprender a palavra. As pessoas querem os pratos cheios que já são dados na igreja. As pessoas não querem aprender, não querem sacrifício. Nós não precisamos perder o foco. Aquela palavra lá que tem em Ezequiel, que eu vou ler aqui para vocês, não precisa abrir. Que Deus fala a Ezequiel assim: filho do homem, come esse rolo. Depois vai falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, come esse rolo que eu estou dando e encha seu estômago. Então eu comi e na minha boca era doce como mel. Depois ele disse: filho do homem, vá agora à nação e diga as minhas palavras. Primeiro você come, depois você fala. Primeiro, nunca você pode dar a alguém aquilo que nem você experimentou. Nunca você pode dar a alguém aquilo que o seu estômago não experimentou. Você precisa experimentar a palavra. Você precisa saber a essência da palavra. Para que você passe para os outros. Para que você leve o ídolo de Jesus. Você precisa saborear a palavra de Deus. Nós não podemos pregar daquilo que nós não conhecemos. Nós não podemos falar de um Jesus que nós nem sabemos quem Ele é direito. Prossigamos em conhecer a Cristo. Nós estamos vivendo momentos difíceis, irmãos. Vendo a palavra de Deus se cumprir a cada dia. Tudo isso que tem acontecido é cumprimento da palavra de Deus. Falsos profetas, pessoas que pregam fábulas, alegorias antibíblicas nos púlpitos. Pessoas que preferem receber, mas a gente ouve também os ouvintes, que muitas vezes vêm nos cultos só de domingo para receber o prato pronto. Ó, irmão, está aqui, é isso aqui, ó. Come isso aqui. Não tem a dedicação de preparar, não tem a dedicação de buscar, só vem para comer a comida já pronta. Tá, você comeu hoje e amanhã? Ela vai te alimentar para sempre? Hoje vivemos o tempo da hipergraça. Eu posso tudo. Hoje o liberalismo teológico, ele coloca o homem como centro, ele coloca Deus de lado. Hoje o liberalismo, ele estabelece o positivismo. Você pode tudo. Você sabe tudo, você é capaz de tudo. Nós não somos nada, irmãos. É Cristo em nós, é tudo dele, por ele e para ele. É ele que nos capacita. Se não for ele, não adianta. O Evangelho de Jesus é o centro de tudo. Por isso, ele é a razão da nossa existência. Nós não somos nada sem ele, nada. A palavra em Efésios diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Eu amo essa passagem, que fala em Efésios 2 que nós estávamos mortos por causa das nossas desobediências e por muitos dos nossos pecados. E no versículo 4 fala assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos amou tanto. Irmão, mas Deus. Essa palavra é para nós saborearmos, irmão. Mas Deus. Eu era pecador, eu era perdido.
Eu estava pronto para o inferno. A minha vida era para o inferno. Mas Deus, irmão. Mas é uma conjunção, é um termo que liga duas orações ou duas palavras. Ela indica alternação de assunto, irmão. Ela quer dizer, mas, contudo, todavia, indica oposição. Paulo ele vai dizendo, como nós éramos, que estávamos mortos nas nossas transgressões, perdidos, seguindo o curso do mundo, éramos filhos da ira, da desobediência, por natureza. Aí ele diz, olha, nós éramos tudo isso. Mas Deus, contudo Deus, todavia Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos resgatou de tudo isso. Essa é uma palavra para a gente saborear, mas Deus, eu amo quando eu paro nessa parte, porque eu saboreio tudo que Deus tem feito na minha vida. A vida cristã é um processo, é algo dinâmico, não é algo estagnado, irmãos. É um aprendizado constante, nós estamos aprendendo todos os dias. Ela ocorre em etapas em nossas vidas. Mas nós precisamos conscientizar que é um desenvolvimento contínuo, que é um aprendizado contínuo. Há uma frase de um autor chamado Silas Daniel, que ele diz que a matéria-prima para fazer santo são os pecadores. Então, a matéria-prima para nós tornar santo, nós já temos. Todos nós somos pecadores. Mas se estamos em Cristo, nós somos pecadores regenerados, justificados, redimidos. Quando nós aceitamos Jesus, é implantado em nós uma natureza espiritual. E daí se inicia um processo na nossa vida de aperfeiçoamento, conforme a imagem de Deus. O fato de nós recebermos a natureza de Deus não significa que nós nos tornamos perfeitos, irmãos. Nós continuamos imperfeitos. A diferença é que estamos num processo de santificação. O pecado não mais é uma regra para nós, ele é uma exceção. Nós somos perfeitos porque ainda vivemos na natureza pecaminosa. Gálatas 5:1 diz assim, por isso digam, viva pelo Espírito e de modo nenhum satisfaça o desejo da sua carne. Tem um autor que ele faz uma analogia. Ele fala que dentro de nós é como se tivesse um ringue com dois bosqueadores. E quem vai vencer essa luta? Vai vencer aquele que é mais treinado, aquele que teve um treinamento, uma alimentação, uma dieta. E o que nós temos treinado, irmãos? O que nós temos nos alimentado? O que nós temos alimentado a nossa alma? Nós precisamos ter uma dieta espiritual, com a palavra de Deus, com oração e com adoração. O crente, que ele não entende isso, que ele acha que ele pode vencer os seus pecados pelas suas próprias forças, a derrota já é certa para ele. Ele pode decretar falência espiritual, porque sem Cristo nós não somos nada. As nossas obras, os nossos méritos, nós não temos força sem Ele e fora dEle. E Efésios diz assim, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos, irmão, identificar aquilo que fomenta uma velha criatura entre nós. Nós precisamos identificar aquilo que a velha criatura renasce na nossa vida. E Salmos 101 diz assim, não porém coisa má diante dos nossos olhos. Nós conhecemos onde nós pecamos, nós conhecemos onde a nossa falha. Deus nos deu esse entendimento, por isso que a palavra dele vem. É tempo de arrependimento, é tempo de reconciliação, é tempo de mudança de vida. Salvação não é um acaso, é um plano de Deus antes do homem pecar. Ele já tinha um plano de salvação para nós. Nós fomos tirados do império da treva para o império da sua luz. Nós somos salvos, irmãos, dos pecados. O que é pecado? Pecado é um desejo. Quando Caim e Abel, eles trouxeram suas ofertas diante de Deus. Deus não aceitou a oferta de Caim. E no mesmo momento o semblante dele caiu e ele ficou irado. E lá em Gênesis 4:7, não precisa abrir, diz assim, Caim, se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua porta. E deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Olha o que Deus fala a Caim. Se fizer o que é certo, vai ser aceito. Mesmo Adão fora do jardim, Caim tem a oportunidade de fazer o que é certo. Deus continua a dizer para nós,
se nós não fizermos o que é certo, o pecado já está à nossa porta. O pecado já está à nossa porta e ele deseja nos controlar. E como ele diz a Caim, mas é você que deve dominá-lo. É você. Isso que significa que depois do homem pecar, vivemos na carne. E na carne existe o pecado, mas é nós que devemos controlar. E nós, por nossos méritos, por nossa capacidade, nós não vamos alcançar. Mas é os méritos de Cristo, é a palavra que liberta, é a palavra que fortalece, é a palavra que dá vida. Em Gálatas 5:12, 19 fala assim, que a obra da carne são manifesta. Só é manifesta aquilo que já existe. Só é manifesta aquilo que já existe. Não é porque aceitamos Jesus que nós não somos mais pecadores. Nós continuamos pecadores, mas agora muda o nosso status. Pecadores justificados. Nós fomos justificados por Cristo. O exemplo de Paulo. Paulo com tudo que ele escreveu. Paulo com tudo que ele sofreu. Paulo com tudo que ele viveu. Paulo da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, apóstolo que se encontrou com Jesus. Escreveu 12 epístolas, mas o seu status era pecador justificado. E Paulo ele fala assim, porque o que eu faço eu não aprovo, o que eu quero isso não faço, mas o que eu aborreço isso eu faço. Paulo ele se mostra como um homem como nós, que vivia a cada dia lutando contra o pecado. Contra o pecado. Em Coríntios, eu amo essa parte. Em Coríntios 9:27 ele fala, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Olha que luta, irmão. Paulo vivia as mesmas paixões de nós, mas ele lutava todos os dias contra isso. Paulo, ele fala que mesmo ele sendo homem usado por Deus, irmãos, ele tem uma passagem que ele fala, para que eu não me ensorbebesse com a grandeza das revelações que foi me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que eu não me exalte. E é isso que o diabo faz conosco, irmãos. Se nós não tivermos força de esmurrar o nosso próprio corpo e deixar o pecado, renunciar ao pecado, o fim é triste, irmão. Existe uma luta interior entre a carne e o espírito. E só mediante a palavra de Deus, mediante a presença de Deus, é que nós vamos viver isso. A carne, ela deseja coisas temporais, coisas humanas, o espírito almeja o invisível, o espiritual. Nós temos que viver o melhor de Deus. Há muitas coisas que perseguem o cristão para que ele negue a fé. Quantas coisas, quantos pratos são nos oferecidos. Mas fugir, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, tem uma passagem em Isaías 30:21. Por isso que eu falo que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa ter a sensibilidade do Espírito Santo, para que ele nos norteie, ele nos mostre o caminho, para que nós não vemos para o lado errado. E Isaías 30:21 diz assim, quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo nos mostra o caminho, ele nos deixa perdido, ele nos comissionou para uma grande missão, mas ele não nos deixa só, ele está lá nos ensinando. Irmão, sabe por que essa palavra veio no meu coração? Por causa de um versículo. Nós temos uma grande missão. João Batista, quando ele pregava, convocando as pessoas para essa grande... Ele declara que para aqueles que não aceitaram Jesus, para aqueles que não quiseram o batismo do arrependimento, ele fala essa passagem. Mas também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Chegou o momento, irmãos, de Deus nos julgar. Aqueles que não têm ouvido a palavra de Deus, não estão dando crédito, que não estão produzindo fruto. Esse é um alerta para nós. O machado, o golpe certeiro, já está lá, ó, no pé da árvore. O que mais nós podemos esperar? O que mais? O machado já foi colocado ao pé da árvore. Se nós não dermos frutos, se nós não fizermos o ID de Jesus, se nós não cumprirmos a nossa missão, o golpe certeiro já está lá. Qual vai ser o nosso fim? A justiça de Deus está lá.
Não vamos permitir, irmãos, que isso aconteça na nossa vida. Porque como Neemias falou, já andamos tanto para não alcançar o nosso alvo. Já andamos tanto para voltar lá para o final da fila. Para perdermos aquilo que nós alcançamos. Irmão, cabe a nós. Nós somos convocados, vocês são convocados. Desde o mais pequeno ao mais adulto, vocês são convocados para uma grande missão. Ninguém é dispensado, mas não entre de qualquer jeito. Se prepara, porque quem te comissionou, ele vai com você. Que Deus abençoe e que essa palavra fique no coração de cada um. Amém?